Olá, seja bem-vindo. Estamos hoje em 10 de agosto de 2025, segundo domingo de agosto, Dia dos Pais. Não há dia melhor para nós tratarmos deste assunto. O título da mensagem é: Quem somos nós para nossos filhos? Que pais somos nós para Deus? O trecho é Lucas, capítulo 15, versículo de 11 a 24. Diz assim a palavra do Senhor. E continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para seus campos a guardar porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Aí eu pergunto a você, se alguém perguntar hoje aos nossos filhos, o que você me diz sobre seu pai, ou o que você me diz sobre sua mãe, ou como você define seus pais, o que é que eles vão dizer? Se eles tiverem que parar por um bom tempo para pensar, meditar, para depois responder, é um indício de que nós não deixamos marcas positivas significativas na vida dos nossos filhos. Existem pessoas que são exemplos de bons profissionais, mas as famílias não têm como referência de bons pais e boas mães. Eu lembro então de uma mensagem do reverendo Hernando Dias Lopes, em que ele conta que um pastor estava fazendo elogios a um homem, e enaltecendo aquele homem, e no final o filho perguntou: Mãe, ele está falando de quem? É de seu pai. O menino disse: de papai. Ou seja, o discurso não cabia com a realidade. Tá certo? Na realidade, a Bíblia manda que os pais ensinem aos filhos, que as mães lhes deem instruções. Provérbios 1,8 diz: Meu filho, ouça o ensino do seu pai e não despreze a instrução de sua mãe. A gente tem que entender que o ensino, o foco do conteúdo e no conhecimento. A ênfase é o conhecimento e a compreensão. O instrumento é a palavra, a doutrina, os exemplos. O resultado esperado é sabedoria e entendimento. A instrução, o foco é diferente, o foco é na disciplina, na correção e na formação. A ênfase é o caráter, a correção é a obediência, a ferramenta é a disciplina, a repreensão, a orientação. Resultado esperado, transformação de conduta. Provérbio 13,19 fala que a sabedoria, Deus com sabedoria fundou a terra. Provérbio 14,1 diz que a mulher sábia edifica a casa. Provérbio 24,3 diz: com sabedoria se edifica a casa e com inteligência ela se firma. A mulher sábia edifica a casa, pois ela é arquiteta dos valores morais que ornam a vida familiar. É quem dá a estrutura emocional e psicológica aos filhos, é a mãe. A mãe conhece a estrutura de cada filho. Se a gente for analisar versículo por versículo, vamos lá, versículo 12. O mais moço disse ao pai: Dá-me a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os haveres. É normal os filhos acharem que sabem mais do que os pais. Esta não é a realidade. Mostra o quê? Imaturidade. Ele não pediu a opinião do pai, ele decidiu por si próprio. Dependendo da motivação, aquilo equivale a desejar a morte do pai. Se você está ajudando a um filho na compra do imóvel, é uma coisa. Por quê? Você vai adiantar alguma coisa para poder complementar o imóvel dele. Seria um adiantamento de herança. Na realidade, o que é que vemos hoje, nossa realidade de hoje? São filhos matando os pais para quererem o que? iPhones de outra geração,
tênis de marca, som, roupas de marca, drogas, etc. É o consumismo sem responsabilidade. Eles querem ter as coisas, mas não querem batalhar para conseguir. Meu pai tem que me dar. Nós vivemos na internet vários escândalos de filhos exigindo dos pais para que esses deem aquilo que eles querem. Porque os coleguinhas têm, eu também tenho o direito de ter. Essa é uma realidade triste nos dias de hoje. Continuando no versículo 13, vê aqui: passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Dissolutamente quer dizer sem critérios, sem disciplina moral, de forma irresponsável. Muitos ainda vivem dissolutamente o quê? Você vê o quê? Os exemplos de ganhadores de loteria, pessoas que ganharam fortuna na loteria, mas não souberam administrar, terminaram a vida pobres. Ou seja, estragaram tudo que tinha. Isso mostra o engano da juventude, mostra a imaturidade, mostra a falta de entendimento. É normalmente o produto da influência das más companhias. A primeira carta ao Coríntios, capítulo 15, 33, diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Normalmente isso ocorre por pessoas estar convivendo com pessoas erradas, ou seja, nosso filho está se juntando com alguém que tem um pensamento errado, ele vai absorver esse pensamento errado. No versículo 14 diz: depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. A ilusão de que o dinheiro não acaba. Por quê? Porque escolhas têm consequências. Escolhas erradas têm consequências erradas. Como já falamos, grandes ganhadores de loteria terminaram pobres, porque eles tiveram escolha errada. Juntou com um parente que pensou errado, com pessoas que pensaram errado, começaram a gastar achando que dinheiro não tem fim. No versículo 15 ele diz: então se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Você imagina o castigo. Um judeu ter que cuidar de porcos, animal considerado imundo pelo povo judeu. Lembrando que porcos são animais onívoros. Eles comem tudo, vegetais, animais, lixo, tudo que acontece. Ele não podia comer nem o que os porcos comiam. A alfarroba é o quê? É o fruto da alfarrobeira, é uma vagem que é servida também de alimento para os porcos. Isso mostra o quê? Que quando alguém se afasta da vontade de Deus, pode atingir o mais baixo grau de degradação. Quem não ouve os conselhos dos pais tem grande chance de errar. Muitas pessoas, muitos jovens se equivocam, achando que as coisas, se derem errado, serão fáceis de resolver. Eu dou um jeito, comigo não vai dar errado, eu sou diferente. Eu tenho exemplo do meu próprio pai. Tudo que meu pai disse não faça que vai dar errado, eu teimei e deu errado. Então, a gente tem que entender que todos os pais têm experiência de vida. O pai pode não entender muito da sua profissão, mas de vida ele tem experiência, porque ele é mais velho do que você. Então, sobre vida, ele entende muito mais do que qualquer filho. Continuando o versículo 17, diz: então caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Esse aqui mostra o quê? O ponto de virada do arrependimento. A ficha caiu, vem a consciência do pecado, ressalta o que? A própria condição humana caída, é o retorno à fonte de vida. Aí vem aquela velha frase: bem que papai tinha razão, bem que mamãe tinha razão. Ou seja, é quando a ficha cai, é quando você já reconhece que tomou algum tipo de prejuízo. O ideal é que isso não acontecesse, mas, como eu estava dizendo, o jovem sempre acha que sabe mais do que os seus pais e que pode dar uma solução diferente. Versículo 18 diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Aqui mostra a humilhação. O filho tomou consciência de que errou e quer mostrar arrependimento. Por quê? Porque erros precisam ser corrigidos. Veja só, morador de rua é uma coisa que pessoas que tomaram o destino errado. Por quê? Alguns foi por conta do desemprego, outros tem um histórico conflito familiar, tem a saúde mental alterada, é usuário de drogas e álcool. E aí eu me lembro de um exemplo de um colega que ele tem o logotipo dele, como é que é aquilo que identifica ele nas redes sociais, é a foto de um morador de rua, que era funcionário de um grande banco estatal, apresentou a filha para um rapaz e depois eles casaram e o rapaz matou a filha dele. Então ele se sentiu arrependido e remorso, como se fosse o culpado da situação. E aí abandonou tudo e hoje vive no meio da rua, tipo mendigo. Versículo 20 diz: vinha ele ainda longe quando seu pai avistou. O que mostra o quê? O pai tinha esperança de que um dia o filho voltaria.
arrependido das decisões erradas que havia tomado. Mostra que o pai sempre esteve à espera do retorno do filho. Esta é a atitude que se espera de um pai amoroso para com um filho que seguiu um caminho errado. A esperança da volta é característica do pai amoroso. Quantos pais hoje em dia ficam acordados esperando o retorno dos filhos que andam sob conselhos errados de consumo de droga, bebidas, farras, noites passadas em claro? Tá certo? E aí continua, comparecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Nota-se que o pai não esperou que o filho viesse até ele não demonstrou orgulho, não planejou humilhar o filho, ele não fez comentário que normalmente nós fazemos. Eu não lhe avisei, eu não disse que ia dar errado, bem que eu lhe avisei, eu já imaginava que ia dar nisso. Não, esse pai não fez nenhum tipo de correção, pelo contrário, ele foi quem foi ao encontro do filho, mostrou ao filho a existência de sentimento de paternidade. Ou seja, apesar da decisão errada do filho, ele continuava sendo filho. Mostra o arrependimento, o sentimento de pertencimento do filho. Ainda tem o pai, eu ainda sou filho dele. E nós temos vários exemplos de gente que não perdoa o filho errou na internet, você encontra aí filhos que erraram e os pais não aceitam de volta, o que é totalmente errado. Você pode não concordar com o que ele faz, mas ele continua sendo seu filho. Continuando o versículo 21, e o filho disse: pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O filho mostra arrependimento por decisões erradas, reconhece que envergonhou o pai, reconhece que constrangeu o pai, reconhece que desrespeitou o pai, reconhece que pecou contra Deus. Todos nós erramos como filhos e também erramos como pais. Nós precisamos corrigir os erros, precisamos ser perdoados. A gente não pode cometer os mesmos erros. Nós, às vezes, cometemos outros erros, mas repetir o mesmo erro é falta de sabedoria. No versículo 22 ele diz: o pai, porém, disse ao seu servo: trazei depressa melhor a roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Aqui não vemos o pai punindo nem castigando, aqui vemos o pai restaurando a condição do filho. O pai dando a honra de um filho perdido que voltou a casa. Vestiu o filho com roupa de filho, calçou a sandália de filho, colocou o anel de filho, identificando-o como filho perante os seus servos. Nessa parábola a gente entende que o pai representa Deus. O filho pródigo representa aquele que foi atraído pelos prazeres do mundo e se afasta de Deus. E o filho mais velho, que a gente sabe da história, representa o quê? O legalismo, os fariseus e mestres, que ficou insatisfeito com a recepção que o pai deu a esse filho que estava voltando arrependido. Na Bíblia nós temos vários tipos de pais. Temos pais que preferiram agradar mais a Deus do que a si próprio. Abraão, ao oferecer Isaac para o holocausto. Pais que abriram mão dos seus filhos para o darem a Deus. Ana, dando Samuel para o trabalho do Senhor. Pais que abençoam e orientam, Jacó com José e Benjamim. Pais que intercedem pelos filhos, Jó intercedendo pelos seus filhos. Pais que recebem filho arrependido, como essa história que nós estamos contando, essa parábola. Pais que protegem e educam o filho adotivo. O pai de Jesus, José é o pai de Jesus, ou seja, tratou como filho, se filho natural o fosse. Pais que transmitem legado espiritual, Davi para com Salomão, com conselhos para a construção do templo, conselhos políticos. Pais que agem com sabedoria para o bem da família, Jétro aconselhando Moisés a dividir o trabalho. Existem os pais que dão exemplo de compaixão para com o próximo, Cornélio dando esmolas. Existem ainda também pais que estendem a salvação para toda a família, o carcereiro de Filipos. Pais que estendem a fé aos filhos, Timóteo, que foi orientado por Lloyd e Eunice. E pais que preferiram mais um filho do que outro, Isaac, preferindo Esaú, e Rebeca, preferindo Jacó. Pais que foram omissos na criação dos filhos, Eli com seus filhos, que não foram repreendidos, e Davi também com seus filhos, que não foram consertados. Vale ressaltar que muitos pais ganham muito dinheiro, mas porque trabalham demais. Adquirem muitos bens, enchem os filhos de mimos e presentes, mas não lhe dão o que mais querem, a sua presença e uma vida compartilhada. São esses compartilhamentos e a presença que constroem história. Aí eu pergunto a você já se perguntou o que é que eu estou construindo enquanto cuido da minha carreira? Estou também edificando a minha casa? Entenda que filhos, preste bem atenção, os filhos sempre preferem mais os pais presentes do que os presentes dos pais. Os presentes dos pais se perdem, quebram, são superados pelo avanço da idade, mas a presença dos pais permanece para sempre. O maior presente para os seus filhos é a sua presença junto deles, e não os presentes que você lhe dá. Me lembro de um colega que o filho fez uma placa homenageando o pai por uma guerra de travesseiros que eles tiveram quando era pequeno, uma coisa tão simples, guerra de travesseiro, mas marcou tanto o filho que ele fez uma placa agradecendo, já adulto,
formado agradecendo ao Pai por aquele momento. Aquilo marcou profundamente e positivamente a relação pai-filho. Isto mostra que os pais devem buscar jogos, atividades que envolvam, que agreguem a família. Dominó, jogo de war, pega-vareta, quebra-cabeça, Uno Júnior, ou seja, jogos ou diversões que envolvam todo mundo. Evitar jogos e esportes individuais onde os filhos não participam e distanciam do seu convívio, porque esses esportes individuais têm foco no desempenho individual. Tênis, arco e flecha, maratona, natação de alta performance, ginástica olímpica, golfe, tiro esportivo, jogos de computador, videogames, porque são coisas individuais, então os filhos não têm participação. Evite o uso indiscriminado de internet, Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, né? Sei lá. Use o celular como meio de pesquisa e não exclusivamente como rede social. Eu cresci ouvindo que não se aprende a ser pai, não existe escola para formar pais. Hoje a realidade é diferente. A Universidade da Família, udf.org.br, no seu ministério GFI, tem um curso de paternidade bíblica onde se aprende a ser pai e a mãe do modo que Deus colocou na sua palavra. Não esqueçamos que a ordem de Deus é acompanhar o crescimento dos filhos desde a infância. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, 14 e 15 diz: quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você aprendeu e que desde a infância você conhece as sagradas letras. Ou seja, é uma coisa que vem lá de trás, da formação da criança dela pequena. No batismo, nossa igreja presbiteriana, ela batiza as crianças. Elas são pedobatistas. Mas os pais assumem publicamente um compromisso de que educar os filhos na fé, trazendo para a escola infantil, bíblica dominical infantil, criá-los conforme manda a Bíblia. Porque muitas pessoas defendem o credobatismo, aquele que só batiza quando a pessoa tem poder de decisão se quer ou não. E aí eu sempre fico me perguntando, se você vai batizar somente quando a criança puder decidir, é um ponto de vista seu, tem base bíblica, acredito que sim. Mas veja só, aí eu pergunto, se seu patrão dissesse, a partir do próximo mês eu vou fazer um seguro de vida para cada filho no valor de 100 mil reais, não vai pagar nada, vai ter só quero que você traga a certidão do nascimento do seu filho. Você ia trazer a certidão ou você ia esperar ele decidir para saber se ia querer o seguro de vida gratuito? Então, com certeza você ia decidir trazer a certidão no primeiro dia. Na nossa igreja, quando há um compromisso assumido quando do batismo do filho, os pais assumem publicamente o compromisso da educação, do ensino bíblico, de ser o seu mentor espiritual. Tem várias maneiras. Promete que se o Senhor Deus conservar a vida de seu filho, de você até a idade da razão, vai instruí-lo na crença seguida pelo povo de Deus, como ensinado nas Escrituras. Promete ensiná-lo a ler para que venham a ler por si mesmo a Santa Escritura. Orar por ele e com ele, servir vocês mesmos de bons exemplos de piedade, respeito, de religião, e se esforçar por todos os meios designados por Deus para criá-los na disciplina e na correção do Senhor. Pergunta ainda, prometem encaminhá-las pelas santas veredas da cruz, servir vocês mesmos de exemplo de piedade e fazer todos os esforços para livrá-las das más companhias e dos maus exemplos? E ensinar-lhes a Bíblia, trazê-las com você à igreja regularmente, ensinar a adorar o Senhor com reverência e estimar como irmão os demais membros da igreja, promete ler a Bíblia com ele, trazê-lo à igreja com assiduidade, ensiná-lo desde a mais tenra idade a respeitar o culto divino e participar dele. Ou seja, o batismo na IPB é um sacramento em que os pais assumem publicamente um compromisso, não é só batizar. O pai tem que participar da instrução daquela criança, da formação daquela criança. Então, isso implica em quê? Em louvar e ouvir hinos cristãos, celebrar culto doméstico. Por quê? Porque é no culto doméstico que a criança aprende a ficar quieta no lugar do culto da igreja. É no culto doméstico que se aprende a ter respeito pelo culto. É no culto doméstico que as crianças aprendem, pelo exemplo, a louvar e a honrar a Deus. Isso são fatos importantes na vida saudável dos filhos. A presença física com atenção, a qualidade com quantidade. Existem pais que estão sempre presentes, mas sem dar atenção aos filhos, só estão apenas de corpo presente. Presente, mas o tempo todo no celular. Ou seja, o que é que se exige? O ensino constante das verdades de Deus. Estudar a Bíblia com os filhos, fazer as devocionais, ter conversas espirituais, compartilhar testemunhos que ouviu. Deuteronômio 6,7 diz: Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado na tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te.
E Deuteronômio 11:19 diz: ensinai os vossos filhos falando delas, assentado em vossa casa, andando pelo caminho, deitando, levantando. Assentado pode ser à mesa, sala de TV, no parque, no restaurante, andando no caminho da escola, do judô, da aula de inglês, de balé, de piano, de línguas, etc. Deitados, antes de você dormir, botar seu filho para dormir, orar com e por eles. Orar com seus filhos e orar pelos seus filhos. Quando levantar, ao acordar seu filho para ir para a escola, abrace e ore com ele e por ele, pedindo a bênção de Deus para aquele dia que a hora se inicia. Você tem que encher seu filho de Jesus desde cedo. Você tem que cobrir seu filho de orações desde cedo. Isso mostra cuidado e carinho. Um item importante é a disciplina, que deve ser feita com amor e com constância. Provérbios 29:17 diz: corrige o teu filho e te dará seu descanso, dará delícias à tua alma. Corrigir com ternura os erros cometidos. Não é punir, é você corrigir. Isso aqui está errado, vamos fazer da maneira certa. Efésios, ou várias passagens orientam para você evitar levar seu filho à ira. Efésios 6:4 diz: e vós, pois, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Colossenses 3:21 diz: pais, não irritei vossos filhos para que não fiquem desanimados. Ou seja, não ridicularize ou minimize os sentimentos de uma criança. Você está criando tempestade no copo d'água. Não há motivo para isso tudo. Cada pessoa tem uma reação diferente. Então você não pode ridicularizar ou minimizar o que ele está sentindo. Evite comparações com outras crianças. Seu irmão não faz assim, nunca fez isso. Os filhos de fulano também não fazem. Na hora que você faz isso, você está desvalorizando seu filho, está criando nele cicatrizes perigosas espirituais. Controle o tom de voz e a linguagem corporal. Não grite, não ameace, não tenha postura agressiva ou sarcástica. Não ignore ou seja inconsistente. Cumpra a regra. Se você prometeu que vai fazer isso, faça. Se você prometeu que se ele desobedecer, ele vai ter uma determinada sanção, você tem que cumprir a sanção, porque senão você fica desmoralizado. Evite críticas constantes ou excessivas. Quem nunca recebe elogios, apenas correções, cresce com insegurança e ira interiorizada. Um detalhe que deve fazer é pedir desculpas quando errar. Todos nós erramos, os pais erram, e o correto é pedir desculpa. O pedido de perdão cura feridas e restaura vínculos. Lembre-se que a ira constrói muros no relacionamento, enquanto o pedido de desculpas ou o pedido de perdão constrói pontes. Ou seja, quando você pede desculpas ou você pede perdão, você está construindo uma ponte no relacionamento com seu filho. Há uma diferença entre punição e correção. Punição. A motivação qual é? Retribuir o erro. Você fez isso, vai receber igual. O foco é quê? No passado. Você já fez. A base emocional pode ser raiva, frustração, vingança e chegar até a perda do controle. O tom é autoritário, é reativo, é humilhante. O efeito desejado é que o filho sofra as consequências pelo que ele fez de errado. Qual é a ferramenta? O castigo físico ou emocional. E o resultado é o quê? Medo, mágoa, rebeldia ou vergonha. A diferença, a correção é o quê? A correção, a motivação é o quê? A transformação e a educação. Lá era retribuir o erro, aqui é motivação. O foco é o futuro, como melhorar e não repetir o erro cometido. A correção tem base emocional, o amor, o zelo, a responsabilidade. Qual é o tom? Disciplinador, firme, mas respeitoso. Qual é o efeito desejado? É que o filho aprenda, cresça e amadureça. Qual é a ferramenta? O diálogo, estabelecer limites, consequências educativas. O resultado é o arrependimento, responsabilidade e aprendizado. Vamos botar isso aqui em termos práticos. Uma criança derruba um copo e quebra. A forma errada. A punição. Você é um desastrado. Com seu irmão isso nunca aconteceu. Você não tem jeito mesmo. Ou então, errado. Você vai ficar sem o celular por uma semana. Vou descontar a sua mesada. Qual é o resultado? Medo, vergonha, raiva e pouco aprendizado. Para o exemplo certo, para a correção. Para o mesmo caso, que derrubou um copo e quebrou. Calma, filho. Acidentes acontecem. Você me ajuda a limpar? Filho, vamos juntos recolher os cacos com muito cuidado. Filho, vamos limpar juntos e depois conversamos sobre como ter mais atenção para com as coisas. Filho, o que é que você acha que poderia ter feito diferente para que isso não acontecesse? Filho, vamos pensar juntos em como ter mais cuidado da próxima vez? Provérbio 17:10 diz: mais fundo entra a repreensão no prudente do que 100 açoites no insensato. Regras básicas.
Dê um exemplo pessoal coerente. Mateus 5,37 diz: seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Existem pais que pregam, que vivem o que pregam, são os maiores mestres. Digam, é o pai que diz: diga que eu não estou. Ele já está dizendo, está errado, ele já está ensinando o filho a mentir. Então, manter um diálogo aberto e franco, ouvir e respeitar, dar conselhos, participar ativamente dos momentos simples, mas muito importante para os filhos. Entenda que alguns momentos na vida da criança são fundamentais. Levar o filho à escola, fazer tarefas com ele, jogar, cozinhar, brincar, não faltar às festas do colégio. Isso é uma coisa muito importante. Às vezes seu filho está numa peça de teatro do colégio, mas o pai não pode ir. Todos os pais vão, menos o dele. Então fica difícil. Eu me lembro de um testemunho de um senhor já de idade, mais de 70 anos, que ele pedia a um pastor que foi convidado para pregar na igreja dele. Ele disse: pastor, ore por mim para eu perdoar meu pai. E aí o pastor ficou espantado, homem naquela idade não ter perdoado o pai que já havia falecido. E aí ele contou: quando eu era pequeno, meu sonho era passear no pedalinho que tinha numa cidade vizinha. E eu consegui ingressos de graça. Mas meu pai não foi comigo, porque era no dia do culto. Eu defendo que o dia do culto é um dia sagrado. Você deve evitar ao máximo coisas que não são dedicadas a Deus. Mas existem coisas que são marcantes na vida de um filho. Ou seja, um homem já de certa idade, mas nunca perdoou aquilo ali. Aquele passeio de pedalinho era muito importante. E também lembrar que as pessoas às vezes tiram férias. Pastores tiram férias, as pessoas tiram férias, vão viajar com os filhos. Então, você não pode estar faltando o dia do Senhor, mas existem pontos, fatos pontuais que você deve considerar para não criar marcas negativas na criação dos filhos. Provérbios 17,6 fez: coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Pais e filhos adornam uns aos outros, segundo Charles Finch. Eu acrescento netos também. Netos, avós e pais adornam uns aos outros. Aprenda a construir valores sólidos. Ensinar, dar o exemplo, a pedir desculpas, a agradecer, a respeitar o próximo. Ensinar, dando o exemplo, o valor do esforço, do perdão e da humildade. Interceder e abençoar os filhos, como Jó fazia, como Jacó com os netos. E aqui eu vou dizer para você aqui uma poesia. Um pai tinha 2 filhos, seu bem mais amado. Um dia o mais novo, inquieto e apressado, disse: pai, dá-me logo a parte que é minha. Quero ir pelo mundo traçar minha linha. O pai não debate, mas com dor no olhar, divide os bens e o deixa voar. O filho então parte com pressa e fervor, mas leva consigo vaidade e ardor. Longe de casa, em terra estranha, gasta tudo em festas, farra e façanha. E quando o dinheiro se foi com o vento, veio a fome, a seca e o sofrimento. Sem nada nas mãos, foi cuidado de porcos, comendo migalhas, vivendo aos poucos. E ali na miséria sua alma acordou, na casa do pai o pão nunca faltou. Voltarei para ele e direi com humildade: pequei contra o céu e tua bondade, não sou mais digno de ser teu filho fiel, mas aceita-me ao menos como um dos teus servos no papel. Mal chega ao caminho, o pai já o vê, corre ao seu encontro com lágrimas de fé, abraça apertado, beija sem parar, pois o que estava morto acaba de voltar. Tragam roupa nova, anel e sandália, preparem um banquete que a casa se espalha. Meu filho perdido voltou para mim, estava morto e reviveu, que recomece o jardim. Entenda, meu ouvinte, que o nosso lar é um seminário mais eficaz para a formação de caráter de nossos filhos. Pergunto: que legado você está deixando para seus filhos? Somente bens materiais? Cuidado que Satanás pode dizer: é tarde demais, não tem mais jeito. Isso não é verdade. Satanás pode dizer ainda: é impossível consertar. Também não é verdade. Tem conserto. Um pedido de perdão sincero e honesto comove e desmonta muros e constrói pontes. Deus é o Pai que espera com misericórdia, corre ao encontro com graça e restaura com amor incondicional. Nenhuma queda é tão funda que o arrependimento verdadeiro não possa transformar em festa de salvação. Ore ao Senhor, coloque seus filhos aos pés do Senhor Jesus, cumpra o compromisso que prometeu diante de Deus e dos homens, lembrando que votos são atos voluntários de quem o faz. Deus não os impõe, mas os cobra.
Votos são coisas. Eclesiastes 5, 4 a 6 diz: Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Ou seja, se você fez um voto, assumiu o compromisso público de cuidar e orientar seu filho, faça. Deus vai lhe abençoar. Eu espero que essa mensagem, de alguma forma, toque o seu coração. Se você fez alguma coisa de errada, todos nós erramos. Se você fez alguma coisa de errada com seus filhos, volte atrás, peça perdão, se reconcilie, perdoe, oriente. Tudo isso baseado em quê? A Bíblia é a nossa regra de fé e de prática. Nós temos que viver o que está na Bíblia. Nós temos que fazer o que ela manda. Porque Deus é Pai. Mas não é assim. É um Pai que perdoa quando há um arrependimento genuíno. Eu sempre lembro o fato muito importante para mim na Bíblia é aquele malfeitor, ou aquele ladrão, como alguns chamam, na crucificação que estavam ao lado de Jesus. Um deles disse: se você é Deus, saia daí, tire a gente daqui. O outro disse: nós estamos aqui porque merecemos, nosso castigo é merecido. Esse homem, Jesus, nada fez e pediu o quê? Senhor, lembra-te de mim quando chegares no teu reino. Ele mostrou o quê? Foi um malfeitor penitente. Ele reconheceu o erro, pediu perdão. E qual foi a resposta de Jesus? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele homem não desceu, não fez boas obras, estava ali porque não tinha feito boas obras, não desceu para fazer boas obras, não mandou celebrar missas ou cultos, não deu esmolas. Ele simplesmente reconheceu Cristo como seu único, suficiente Salvador. E aí você pergunta: o que é que eu faço para ser salvo? Faça como aquele ladrão. Reconheça que é um pecador, reconheça que você não tem condições de sozinho de promover a sua salvação. Por quê? Porque pecado não se paga duas vezes. Pecado se confessa e se arrepende. Confesse a Jesus seus pecados, peça perdão e você vai receber a mesma resposta. Hoje mesmo estará, no dia que você morrer, vai estar comigo no paraíso. O que é que a Bíblia diz? Aquele que crê em mim, ainda que morto, viverá. Essa é a palavra de Cristo. Que Deus abençoe você, sua família. Esse é o nosso desejo. Que assim seja. Amém.